Rota 66. Uma pessoa me perguntou, se eu enxergava mais em Deus o lado masculino ou feminino de Deus, porque em alguns lugares Deus é comparado com uma mãe, depois Deus é comparado com o homem, e Deus é comparado até com um animal. Começa agora o programa Rota 66, aventura para todas as idades. Aqui é Beltrão e hoje vamos para os capítulos finais da série, no segundo livro de Samuel. Confira capítulos 22 e 23. O professor Luiz Saião comenta uma passagem poética cheia de gratidão expressa por um rei. Tema do programa: a Deus toda a glória. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiente e mais. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã, não é mesmo? Você já sabe, Deus te deu de presente 86.400 segundos hoje. Você usou um deles para dizer obrigado? Fique com a gente nos próximos 30 minutos. Rota 66, já chegando sim ao 22º e 23º capítulos de 2 Samuel. E hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: a Deus toda a glória. Como você sabe, já estamos terminando o segundo livro de Samuel e você acompanhou conosco aqui como foi o desenvolvimento da monarquia de Israel, desde os dias quando Israel passou a ser liderado pelo rei Saul, que perdeu espaço aos poucos para o grande rei Davi, que levou Israel a uma situação de hegemonia, de ápice de sua história, e foi abençoado por Deus, tendo vitória sobre os seus inimigos e ampliando em muito o território de Israel. E agora nós vamos estar acompanhando o desfecho desse reinado de Davi no segundo livro de Samuel, e o capítulo 22 apresenta um cântico de louvor de Davi por aquilo que Deus fez durante o seu reinado. E o texto da Nova Versão Internacional da Bíblia nos relata aquilo que Davi compôs no seu coração e que certamente os seus dedos habilmente dedilharam para glorificar ao Deus dos céus. Davi cantou ao Senhor esse cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Certamente Davi tem muito a dizer a respeito disso. Davi glorifica Deus pela sua vida abençoada quando procurou fugir dos inimigos. Deus é rocha, Deus é fortaleza, Deus é libertação. É muito interessante observar isso, porque muitas pessoas, quando a sua vida melhora, quando a sua vida é abençoada, quando ela se vê numa situação melhor, facilmente se esquece de Deus. Davi, em vez de glorificar a sua capacidade bélica, a sua astúcia, a sua inteligência, a sua condição de ser vencedor, ele atribui a Deus o seu abrigo seguro, a Deus a sua fortaleza, a Deus a sua rocha, as vitórias da vida. Isso ficou claro nos momentos mais difíceis, quando Davi habilmente, através de metáforas, manifesta seu louvor pelo livramento divino. O texto sagrado nos relata: as ondas da morte me cercaram,
As torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Este texto bíblico, de tão importante e bonito que é, repetido no Salmo de número 18. E ele nos apresenta a grande experiência profunda de Davi com Deus exatamente no momento de enfrentar a situação de quase morte. Talvez o ouvinte que está aí nos acompanhando já teve a experiência de ver a sua vida por um fio. E certamente numa hora dessas, quando enxergamos a realidade da dimensão da nossa existência, fica muito mais fácil enxergar o poder de Deus e a capacidade divina de nos dar vida e a nossa pequena e frágil dimensão diante da realidade do vasto universo criado pelo Senhor Deus. E nesta hora, quantas vezes nós temos a capacidade de perceber de fato que Deus é a nossa esperança, é a hora de chegar o nosso grito de socorro diante de Deus. E assim Davi desfila, uma palavra mais bem empregada do que outra na sequência de termos que aparece na poesia bíblica. O texto ainda revela um pouco mais sobre o poder grandioso de Deus. Depois de destacar a dor do salmista, ele nos fala: a terra abalou-se e tremeu, diz o verso 8. Os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés, montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo, do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa, dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor com o forte sopro de suas narinas. Como nós sabemos, na antiguidade os pagãos adoravam a própria natureza, entendendo que os poderes naturais tinham algo de divino em si mesmos. Por isso, Baal, por exemplo, era o deus da tempestade. O poder de Deus é reconhecido como o Senhor que está acima do mundo natural, um Deus que está além do mundo físico e que é responsável por tudo o que acontece. Aqui, o reconhecimento do poder de Deus, da sua capacidade, do seu domínio sobre todos os detalhes meteorológicos que influenciavam a vida antiga e, claro, que mantém a mesma influência nos dias de hoje. Davi reconhece que Deus é o Senhor da história, que abençoou a sua vida e lhe deu tudo aquilo que ele possuía. Davi reconhece que Deus é o Senhor não só da história, mas do universo. É um Deus que está acima dos limites do tempo e do espaço, da história e da geografia. Esse Deus poderoso que ele canta aqui nas estrofes do 22º capítulo do 2º livro de Samuel. E ele vai terminar a sua expressão de louvor, o texto é longo, são 51 versículos, e ele termina as suas frases de exaltação, dizendo: ó Senhor vive, o Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações ao meu poder e que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Assim, Davi termina o seu hino de louvor
E o capítulo 23 traz algumas notas importantes ainda sobre a vida de Davi, sobre as suas últimas palavras e principalmente sobre o seu exército. Interessante que o espírito de exaltação e de louvor a Deus não deixam de descrever a realidade objetiva dos triunfos de Davi. Davi canta ao Senhor e canta vitória por causa daquilo que Deus certamente fez em sua vida. Ele reconhece, o texto diz que são as últimas palavras de Davi, do filho de Jessé, palavras do homem que foi ungido pelo Deus de Jacó, que foi exaltado, do cantor dos cânticos de Israel. E ele exalta Deus, e o texto nos diz: a minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo. Firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo, mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Davi reconhece que a bênção da sua vida é bênção de Deus. Ele a Deus concede toda a glória, dá toda a glória devida. Ele observa que a sua vida só pôde chegar onde chegou por causa da bênção e da intervenção especial da parte de Deus. Ele vê a sua vida como um protagonista de uma história, cujo herói real e verdadeiro é apenas o Senhor Deus. E aparece aqui as notas de rodapé, os coadjuvantes dessa tremenda história, desse enredo fascinante. E então aparece a lista desses coadjuvantes, destes pequenos detalhes dentro da grandeza daquilo que Deus fez, que são os nomes dos grandes guerreiros de Davi. E aí a lista é grande. Aparece, por exemplo, Jabezão no versículo de número 8, Eleazar no 9, Samá no 11. Depois temos uma palavra sobre os 3 chefes do batalhão de 30, que aparece no versículo 13. Temos a citação de Abisai, irmão de Joabe. Temos uma referência ao próprio Joabe, a Benaia, e uma lista completa de todos os grandes guerreiros e homens importantes do exército, que vão do versículo 24 até o 39, perfazendo um total de 37 guerreiros. Diante de tantas conquistas, diante destas grandes vitórias, diante dos livramentos do passado, o grande protagonista Davi, mais uma vez, faz ressoar a sua voz, afirmando a grande verdade por trás desses 2 capítulos. A Deus, somente a Deus, toda a glória. O professor Luiz Saião está apresentando o estudo no 2º livro de Samuel, hoje nos capítulos 22 e 23, com o tema A Deus toda a glória. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e participação Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Essa é uma realização transmundial. A sua carta é importante para nós. Marque lá, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail, rota66@transmundial.com.br. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia, segue respondendo perguntas. Pois é, professor Luiz Saião, quando estamos chegando a um final de série de estudo, podemos dar glória a Deus por isso, né? Mais uma batalha vencida aqui, e eu tenho as perguntas
que a classe toda está acompanhando a sua exposição e gostaria de fazer, ou pelo menos entender alguma coisa a mais. Porque o capítulo 22 aparece ou é bem parecido com o Salmo 18. Será que essa repetição que vai lá no livro de Salmos e temos aqui no capítulo 22 serve para alguma coisa? Pois é, pastor Alberto, nós estamos aí já, né, com o caminho bem avançado, deixando os gigantes para trás, né? Capítulos enormes já foram vencidos nessa nossa batalha. E aqui, de fato, temos esse grande capítulo, capítulo 22. Agora, veja bem, este fato que você observou é uma realidade que aparece muitas vezes no texto bíblico. Nós temos, por exemplo, algumas histórias que são contadas 3 vezes na Bíblia de maneira até muito semelhante. Chegando ao Novo Testamento, nós vamos ter uma história que é contada em 3 evangelhos, né, repetidas várias vezes. Nós temos salmos repetidos, e aqui o segundo livro de Samuel tem o Salmo 18, aí que é praticamente o mesmo texto. Veja, o Salmo era uma espécie de inário de Israel, era uma coletânea de canções dedicadas a Deus. E esta canção de Davi é tão extraordinária que ela foi incluída lá. Mas como ela tinha uma função importante dentro da história de Davi em relação a Deus, ela aparece aqui. Então o texto bíblico não tem a finalidade apenas de ser ali um depósito de informação, de ter apenas uma espécie de lugar, né, de texto para nos trazer dados sobre a antiguidade. Ele tem uma função também didática e uma função importante dentro do livro que ele está, onde ele está inserido. Portanto, aqui ele tem um papel importante do desfecho da vida de Davi no livro de 2 Samuel, como Deus o abençoou. E lá ele está incluído no Salmo, porque o Salmo traz aquela coletânea de poesias que adoram a Deus e reconhecem a ação de Deus na vida da gente. Portanto, o texto tem aí, né, uma finalidade que vai muito além da mera informação, daí a importância da sua repetição. Quanta coisa podemos conhecer de Deus através dos livros, né? Do livro de Salmos, né? Os poemas, que em breve, quem está acompanhando o Rota 66 vai estar estudando Salmos aqui com a gente. Agora, este Salmo, que está aqui no capítulo 22 do 2 Samuel, chama atenção. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador. O verso 14, então, olha, trovejou o Senhor dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Assusta um pouco, né? Por que essa, né, essa figura que aparece assim? Pois é, pastor Alberto, é importante prestar atenção a esse detalhe, né? E aqui nós vamos ver que temos uma poesia, né? E então veja, o versículo 11 diz que ele montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento. E aqui é importante prestar atenção nisso, porque algumas pessoas não entendem, quando leem a Bíblia, o que é uma linguagem figurada, o que é uma metáfora, né? Uma vez eu me lembro que uma pessoa me perguntou, né, se eu enxergava mais em Deus o lado masculino ou feminino de Deus, porque em alguns lugares Deus é comparado com uma mãe, depois Deus é comparado com o homem, e Deus é comparado até com o animal, né? Será que existe um lado animal em Deus, né? Existe um aspecto zoológico na pessoa de Deus? É claro que não, né? Isso é apenas metáfora, é apenas uma comparação. Nós não devemos entender que Deus, né, em si troveja, é apenas uma linguagem utilizada para se referir ao seu poder. E a razão do uso dessa linguagem está relacionada aqui com o fato da adoração das divindades ligadas à natureza, que se acreditava que Baal mandava chuva, se acreditava, né, que os trovões e os raios eram produto da ação desses deuses, e o texto mostra bem claramente que Deus é o Senhor de tudo. Mas veja, essa analogia com a pessoa de Deus não é uma analogia de descrição da pessoa de Deus propriamente dita, é uma figura de linguagem.
Se nós não entendermos esse detalhe, a gente vai entrar numa confusão mental muito grande quando lermos outros textos que falam da ação de Deus nas Escrituras. Eu entendi. E você aí, hein? Se não entendeu essa explicação, você vai ser um zooclético, não um zooclético. Aí vai ficar difícil, né? Complicado. Agora, no final, aqui no capítulo 23, nós vamos encontrar uma lista dos valentes de Davi. Se Deus, aqui é o tema do estudo, a Deus toda a glória, por que temos esta lista de valentes, seus feitos, né? Tudo isso que eles realizaram? De quem é a glória agora, então? Pois é, excelente pergunta. Aliás, essa pergunta é tão importante que ela faz parte da nossa vida. Há pessoas, por exemplo, que imaginam que se você é um bom cristão, então é bom que você nem procure subir na vida. É bom que você seja o mais humilde possível. E talvez, se o teu carro está um pouco novo, é bom até dar umas pancadas, umas batidas aí, quebrar ele um pouco para você ficar mais humilde. Será que é essa a ideia? Veja bem, o crescimento de uma pessoa, a habilidade de uma pessoa, o dom de uma pessoa, não tiram de modo algum a glória de Deus, porque foi Deus que criou essa pessoa, foi Deus que deu esse dom. Qual é o problema? O problema é não reconhecer que foi Deus que deu, é não agradecer a Deus e não glorificar a Deus e se afastar daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então o texto fala, por exemplo, até aqui do caso do Benaia, que num dia de neve ele desceu num buraco e matou um leão. Esse homem é corajoso, esse cara aqui chama a nossa atenção. Então não existe uma contradição. Você pode ser uma pessoa capaz, pode ser uma pessoa bem-sucedida, pode ser uma pessoa, como diz até o Novo Testamento, a quem honra, e isso não significa que a glória pertence a você. O ideal é que todas as coisas maravilhosas que Deus permitir e fizer na sua vida, você seja abençoado por meio delas, abençoe outras pessoas, mas sem se esquecer que a Deus pertence a glória. Então, não é uma oposição de ideias que está aqui. São ideias complementares e perfeitamente compatíveis entre si. Agora, aqui no capítulo 23, lá no verso 16, a gente encontra um fato aqui narrado por um dos valentes, né, que fez um feito notório de trazer água para o rei Davi beber, mas o rei se recusou. Que desfeita, professor! E aqui no meu versículo fala sobre que ele derramou como libação ao Senhor. Será que dá para explicar um pouco o que significa esse libação? Perfeitamente, pastor Alberto. De fato, o texto nos diz que os 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Quando Davi estava nessa fortaleza, né, e o destacamento filisteu em Belém, Davi teve um desejo de tomar da água da cisterna da porta de Belém. Então, os 3 valentes tiveram a coragem de entrar no acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi. A questão é que Davi aqui quis colocar Deus numa situação de prioridade em primeiro lugar. O texto nos diz que ele, em vez de beber, derramou como uma oferta ao Senhor, ou seja, a pessoa tem aquele desejo tremendo, puxa, eu queria ter aquele carro bonito, eu queria ter aquele aparelho de som, eu queria ter aquele presente especial, e quando recebe, ele dedicou a Deus. Infelizmente, em algumas versões antigas, quando usamos a palavra libação, que hoje ninguém entende mais, as pessoas não compreendem o que isso quer dizer. Libação significa apenas uma oferta líquida, uma oferta de bebida, de algo que se bebe, que é feito em homenagem, honra ao próprio Deus. Então Davi, para mostrar o seu apreço especial por Deus, dedicou aquela água geladinha, né, muito gostosa para Deus, como uma forma de adoração para o próprio Senhor, entregando aquilo que lhe fora trazido pelos seus valentes. Assim como o nosso tempo, quando estamos estudando a palavra de Deus também, né? Exatamente. Saião, obrigado pela explicação. Você que está acompanhando o nosso programa hoje, fique ligado, ainda temos 1 minuto de prosa com você.
Na reta final do segundo livro de Samuel, conosco aqui no capítulo 22 e 23, você certamente não acompanhou, mas cantou, entoou conosco a grande verdade, que a Deus seja toda a glória. Sim, foi sobre isso que falamos. E diante dos grandes feitos de Davi, dos seus guerreiros, das suas últimas palavras e principalmente do seu hino de louvor e adoração a Deus, de glorificação do Senhor, qual é a grande verdade que se manifesta, que sobressai do texto sagrado? A grande verdade é que gratidão é o segredo da vida. Davi poderia achar que tudo o que ele conseguiu foi graças ao seu poder e à sua força. Em todos os momentos, e claramente no desfecho deste livro, Davi deixa claro que tudo de bom que aconteceu em sua vida veio de Deus e ele louva a Deus porque é grato por aquilo que Deus fez. Não se esqueça dessa grande verdade: gratidão é o segredo da vida. Ah, que pena, por hoje é só. Rota 66 vai parando aqui, agradecendo a Paulo Batista pelos trabalhos técnicos. Eu, Beltrão, espero você para a próxima aula na série do segundo livro de Samuel, aqui nessa sintonia e horário. Um forte abraço e visite o site transmundial.com.br.